nós pretendemos hoje trazer essa temática sobre os princípios da reforma, considerando que ontem, dia 31, foi uma marca, uma data, é um momento realmente significativo para o meio cristão, porque em 1517 aconteceu uma posição muito importante no meio cristão, e esta posição, ela permanece até hoje para aqueles que servem a Deus com sinceridade, que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, que reconhece o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e que verdadeiramente valoriza a vida cristã e também procura descobrir qual é o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito da vida cristã, para esta vida e para a eternidade. Então, hoje nós vamos trabalhar, trazer esses princípios, esses 5 princípios, mas também, logicamente, nós vamos procurar trazer um fundo histórico, o porquê que houve esses 5 princípios, ou essa posição daquela liderança naquela ocasião, e trazer, então, esses princípios, mas também fazer também uma analogia dos nossos dias atuais, a sociedade atual, principalmente o cenário religioso atual. Talvez ele não esteja tão diferente daquilo que aquela liderança encontrou lá, não só 1517, 1531, de outubro de 1517, foi ali um momento de posição, mas, na verdade, ao longo de vários anos, vinha num enfrentamento em virtude do desvio, em virtude de tantas práticas que não condiz com a vida cristã. Então, os levou, nessa data, eles se posicionarem daquela forma. Mas, provavelmente, na parte final, aqui hoje, nós também vamos perceber que nós também não estamos tão diferentes, Há um desvio também de finalidade, um desvio doutrinário, há um desvio também da forma de servir a Deus no meio cristão. Mas, a princípio, então, nós vamos lançar mão destes princípios que lá foram colocados. Como já estava ali na primeira tela, foram 5, né? Então, eles se posicionaram em virtude do cenário que estava acontecendo, que eu vou colocar daqui a pouquinho aos irmãos. Em virtude daquele cenário, os pais, a liderança daqueles dias, que na verdade não foi também só uma pessoa, né? Tinha várias lideranças, vários homens comprometidos com Deus, que se posicionaram daquela forma. Martim Lutero se destaca, mas, na verdade, pelas 95 teses, mas tantos outros colaboraram ferrenhamente em nome da vida cristã, em nome de uma vida de servir ao Senhor e de honrar a Deus acima de tudo, né? E as Escrituras. Então, ali eles se posicionaram, como está ali, só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e glória só a Deus. Então, aqui está um fundamento que eles lançaram de uma forma sistemática naquele dia, então, 31 de outubro de 1517. Agora, por que eles lançaram esse fundamento? Por que eles saíram em defesa da fé, em defesa da vida cristã, em defesa das Escrituras, do Evangelho, como Paulo falou de muitas maneiras também, e até nesta semana nós também fomos bem ministrados sobre essas temáticas. Por que o lançamento desses 5 fundamentos tão importantes, princípios tão importantes para aqueles dias e para nós hoje ou em toda a história da vida da igreja? Então, as motivações. Pode passar a próxima aí. Então, o que estava acontecendo no meio cristão naqueles dias? Primeiro, é importante nós destacarmos aqui que esta reforma, denominada uma reforma, na verdade é um posicionamento, estavam ali reafirmando
uma crença, uma posição, mais ou menos um concílio, né, ali, como lá também em Atos capítulo 15, um momento de firmeza na fé, para que não houvesse uma coisa estranha corroendo o Evangelho. Então é importante que também se destaca isso, que aquela reforma, ela foi muito importante. Alguém ousa dizer que depois do Pentecoste, esse posicionamento foi um dos maiores da vida cristã, da vida da igreja. Lá no Pentecoste, Atos 2, indiscutivelmente, foi um marco, ali iniciou-se a pregação do Evangelho, mas a reforma em 517 também foi um marco tamanho. E é importante, então, destacar aqui que esse momento não foi uma inovação, porque senão abre precedente para qualquer descontentamento no meio cristão trazer as inovações. É onde nós somos bastante tentados em busca de inovações. Então é bom destacar que não foi uma inovação, mas foi uma volta, foi um retorno à doutrina apostólica. Está lá em Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então foi um retorno. Por que um retorno? Porque havia se desviado, havia se distanciado consideravelmente das doutrinas fundamentais ou do que era servir ao Senhor. Então não foi uma inovação, mas foi uma volta, foi um retorno para um lugar de onde a igreja nunca deveria sair. Então é bom que isso fique bem gravado nos nossos corações aqui, para entender todo o contexto que nós vamos trazer aos irmãos. Então a igreja, infelizmente, ela havia se desviado da verdade. Paulo fala isso também nas suas cartas, que muitos desviam da verdade, fica dentro da igreja, mas se desvia da verdade. E lá também não foi diferente. Uma boa parte dos cristãos havia se desviado da verdade, e quando há o desvio, o que começa a acontecer? Duas coisas. Começa a introduzir doutrinas e práticas estranhas às Escrituras. Então, duas coisas são inevitáveis de quem desvia da verdade. Começa a trazer uma nova doutrina, um vento de doutrina, um novo ensino, uma coisa diferente, e também as práticas. Lá aconteceram as duas coisas, novas doutrinas, novos ensinos e muitas práticas que não condizia com as Sagradas Escrituras. Por isso que eles se posicionaram daquela forma. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e glória somente a Deus. Eles se posicionaram dessa forma em virtude dessa introdução de novas doutrinas e também de muitas práticas que não eram ou que eram contrárias às Sagradas Escrituras. Então, o que é esse desvio que havia acontecido no seio da igreja? Próximo slide. Então, vamos listar aí algum desses desvios da igreja. Na verdade, na maioria de nós falamos assim, o desvio da igreja católica, né? Mas veja que está tratando da igreja cristã. Então, onde chegou a igreja cristã, né? E há algum segmento religioso, parte dessas práticas estão inseridas no contexto religioso até hoje. Então, quais foram esses desvios da igreja ali na Idade Média? Começaram, então, a introduzir práticas estranhas, como culto às imagens, que em algum lugar até hoje permanece essa prática, culto às imagens, a veneração, no caso das imagens, a mediação dos santos. Então, os santos mediavam, então já não tinha só um mediador, como as Escrituras falam. Também a veneração a Maria, ou adoração mesmo a Maria, que também em alguns lugares essa prática está até hoje. A reza pelos defuntos, que também em algum lugar essa prática está até hoje. E não se estranhe não, irmão, sobre esse item, que de vez em quando algum cristão, alguns de nós, sonda a liderança
se ele pode ir na missa do sétimo dia, porque é um familiar, é uma pessoa muito amiga, é um vizinho, é um companheiro de trabalho. De vez em quando tem alguém que sonda se tem algum pecado, né? Então veja que é uma prática estranha e ela não foi embora na sua totalidade, não. Ela está enraizada aí de alguma forma. Então a reza pelos defuntos, principalmente a do sétimo dia, a instituição do rosário, aquela prática da reza ali, do terço do rosário, em nome ali do gozo, em nome do sofrimento, em nome da glorificação, porque criaram todo um sistema, né, que prenderam as pessoas a buscar esse gozo, ou lidar com o sofrimento, ou pensar na glorificação, na vida eterna, através do terço e do rosário. Então, foi ali instituído, estava dentro da igreja, práticas estranhas e doutrinas também mais estranhas ainda. Além do rosário, também veio o confessionário, e chegou também. As pessoas já não confessavam a Deus, mas vinha confessar o homem é que tinha o poder do perdão ou não. Então, criou-se o confessionário. A doutrina do purgatório, que nós ouvimos exaustamente aqui por esses dias na Semana Teológica, o pastor falou muito bem do que trata isso, né? Aquele momento que a pessoa partia, não era tão mal para ir para o inferno, mas não era tão bom para chegar ao céu, ficava em algum lugar, precisava de um empurrãozinho de alguma forma, né? Então criaram a doutrina do purgatório. E nós ouvimos aqui de uma forma bastante contundente por esses dias. Também as relíquias. Então criaram também quase que uma veneração dos pertences, né, dos santos, e quase que aqueles pertences também, eles passaram a ser sagrado, de maneira que, de alguma forma, as pessoas até veneravam as relíquias, as indulgências, que também ouvimos, o pastor trabalhou bastante nas indulgências e também na questão do purgatório, por esses dias, e como elas prevaleceram. Então as pessoas compravam, os que tinham dinheiro, comprava quase o direito de pecar, ou comprava quase o direito de poder chegar num destino final através dos seus recursos. Então criaram-se as indulgências, bem como também a figura principal passou a ser infalível, ou seja, então tudo que fazia precisava ter uma aceitação absoluta, porque aquele líder ele era infalível. Segundo a Bíblia, nós só temos um que não pecou, que não foi achado engano na sua boca. Só um. Nós não temos dois, só tem um. Mas a igreja passou a desviar de tal maneira que criaram uma figura que está aí até hoje, que passou a ser infalível. Muito bem. Então, aí está alguns desses desvios e dos motivos que foram lançados os 5 princípios da reforma. Vamos passar o próximo. Então, houve um desvio doutrinário, um desvio tremendo da doutrina bíblica. Então, quando nós falamos da doutrina, nós vamos encontrar 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina de homens e a doutrina de demônios. Agora veja esses itens listados, que é uma síntese, na verdade, que trouxeram para dentro da igreja. Esses itens, eles fazem parte de qual doutrina? Da doutrina de Deus, da doutrina de homens ou da doutrina de demônios? Então, veja que há 3 tipos de doutrina. Quando nós lemos lá em Deuteronômio, o 32 e o 2, o Senhor Deus falou para Moisés que o povo deveria gotejar a sua doutrina, ou seja, ela deveria estar ali de uma forma constante, serena e constante. Também quando nós lemos Tito, que está até aí, o Senhor Deus falou: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, né, capítulo 2 e 1, o Senhor Deus falou: fala o que convém à sã doutrina. Mas quando nós lemos Tito, capítulo de número 1 e o versículo 14, há uma expressão aí sobre a doutrina dos homens que diz assim: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens,
que se desviam da verdade. Os homens têm facilidade de desviar da verdade de Deus. Isso está lá desde os primeiros, Adão e Eva tiveram muita facilidade de se desviar. Então, a doutrina dos homens levam os demais a se desviar da doutrina de Deus. E a própria doutrina de demônios, que Paulo fala na primeira carta a Timóteo, que nos últimos tempos haveriam seguidores de doutrinas de demônios, né? Então, um posicionamento dos tipos de doutrina. O próximo, quem foram esses homens? Quem foram esses homens que levantaram e passaram a não concordar, não levantaram a mesma bandeira, não perceberam que não era uma doutrina de Deus que estava sendo apregoada no seio da igreja? Esses homens, eles se opunham à venda de indulgência, eles também eram contra o acúmulo de riqueza da igreja católica. Pensa no momento que a igreja enriqueceu, foi nessa época, em virtude de tudo isso que estava lá a acontecer, mas eles tinham uma coisa praticamente em comum, que era não negociar a autoridade das Escrituras. E aqui está toda uma relevância do contexto aí desses princípios da reforma. Eles não negociavam a autoridade das Escrituras, tanto um quanto o outro, até que chegou em Martim Lutério, e ali as 95 teses, né? E falou firmemente sobre a fé, que o justo deveria viver pela fé ou por fé. Então ali se apregoou as 95 teses e houve um marco, um rompimento com o clero, e logicamente que tem todo um contexto histórico de tudo que ocorreu e como a igreja ela sofreu bastante uma perseguição, podemos dizer assim, praticamente cristã, daquele rompimento por não aceitar aquelas práticas e aquelas doutrinas que ora havia introduzido dentro da igreja. Porque as doutrinas estranhas e as práticas estranhas, tem muito cristão que gosta. Tem cristão que é muito fácil de ser levado por doutrinas estranhas e por práticas estranhas. Aqui, muitos homens aqui lutaram, dando praticamente a vida por defender principalmente as autoridades das Escrituras, não negociar as autoridades das Escrituras. Vamos lá no próximo. Porque são princípios fundamentais que sintetizam o credo dos teólogos protestantes. Então vem aí esse sola, né, que é somente, uma palavra latina, que vai ter um significado somente. Então, ali tem 5 princípios. E qual é o primeiro princípio que eles bateram aí? Seria somente a Escritura, o próximo. Então, os reformadores, eles reafirmaram a supremacia da Escritura. Eles reafirmaram. Por isso que era inegociável as autoridades das Escrituras para esses homens de Deus. Então, eles reafirmaram a supremacia da Escritura sobre a tradição, porque a tradição ela já não estava só em pé de igualdade com as Escrituras, praticamente já estava sobrepondo as Escrituras. Então, eles combateram ferrenhamente, então reafirmando a supremacia da Escritura em relação à tradição. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. Nós temos os ensinos nas cartas, principalmente Paulo. A Bíblia, olha a posição deles, a Bíblia é eterna e infalível palavra de Deus. Sua origem é divina e seu conteúdo sacrossanto. Nenhum homem, igreja ou concílio tem autoridade para acrescentar ou tirar dela palavra alguma. Então aqui não tem estatuto, não tem regimento, não tem concílio, não tem colegiado. As Sagradas Escrituras está acima de qualquer coisa, a supremacia das Escrituras. Foi isso que esses homens defenderam quando perceberam as práticas estranhas adentrando dentro da igreja. Então eles saíram em defesa do Evangelho. Então, reafirmando a supremacia das Sagradas Escrituras. Mas, por um outro lado, nós sabemos que o liberalismo teológico, que impera muito forte, não só lá, talvez muito mais nos nossos dias,
tenta esvaziar a Bíblia do seu conteúdo infalível. Então, há um discurso filosófico nesse liberalismo teológico que rejeita parte dela, alegando ser incompatível com a razão humana. Então, pega ali alguns textos, algumas expressões, isso não tem cabimento, como que pode isso? O sol parou, não é assim que a ciência ensina, está contrapondo a ciência e tal, a ciência, então, quer combater a Sagrada Escritura com o liberalismo teológico. E tem muitos pregadores, assembleanos inclusive, que abraça bastante o liberalismo teológico. Por isso que reafirmar a supremacia das Escrituras é urgente. Foi urgente lá, mas muito mais nos nossos dias. Vocês vão ver lá no final a situação dos nossos dias. Já o misticismo, então o liberalismo dizendo que é incompatível. Mas veja agora o misticismo. Diz crer na Bíblia, mas coloca especulações humanas acima da revelação divina, usando práticas extra-bíblicas que são engodo que atrai o povo. Então veja que tem duas correntes aí, né? Uma rejeita e a outra, então, aceita, mas coloca, acrescenta alguma coisa. Então um quer tirar, o outro quer acrescentar. Tanto o liberalismo quanto o misticismo. Então, somente a Escritura. Então vamos lá, a próxima, somente a Escritura. Somente as Escrituras devem servir como regra de fé e prática para o crente. Somente a Escritura. Não tem estatuto, não tem regimento, não tem colegiado, não tem decisão não existe. Somente a Escritura deve servir como regra de fé e prática para o crente. As Escrituras, a supremacia das Escrituras deva prevalecer na vida da igreja, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então, somente as Escrituras. A Bíblia é eterna e infalível, palavra de Deus, suficiente. Não precisamos de mais outra coisa. Não precisa, ela é suficiente, a palavra de Deus, para nos ensinar, para nos exortar, para repreender, corrigir, instruir e aperfeiçoar. Ela é suficiente para a vida cristã. Nós não precisamos de amuleto, não precisamos de práticas estranhas para servir ao Senhor, porque as Escrituras, ela é suficiente. Então, somente as Escrituras. Por quê? Ela ilumina, está lá no Salmo 119, 5, versículo mais conhecido. Também o 130 vai falar das Escrituras que nos ilumina. Jeremias, bem como Jesus também falou que ela é o alimento, tanto Jeremias quanto o Senhor Jesus falou. Jeremias 15, versículo 16 e Mateus 4:4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento. Por isso que o crente tem que amar a palavra, estar em contato com a palavra, estudar a palavra, amar a palavra, viver a palavra de Deus, porque ela nos ilumina, bem como também ela é alimento. E ela também é instrumento do Espírito Santo, está lá em Efésios capítulo 6, o versículo 17. Muito bem, somente a Escritura. O próximo, somente a Escritura. Ao estudarmos as Escrituras Sagradas, devemos ter 4 atitudes importantes em relação às Escrituras. Primeiro, procurar conhecer o seu autor. Olha aqui como é importante eu estudar as Escrituras, considerando quem é o seu autor. Olha o que Jeremias falou no capítulo, logo aí no início, capítulo 1, e o versículo de número 12. Jeremias, usado pelo Senhor, a palavra de Deus diz assim, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra não era de Jeremias, era do próprio Deus, o autor. Nós temos vários escritores, mas autor só um, não tem 2, apenas um autor. E o autor diz, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mas veja também o que a palavra de Deus traz a nós
em Isaías, capítulo 34, Isaías 34, o versículo de número 16, a palavra do Senhor assim nos diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então, tudo que está escrito, o Senhor Deus diz que nenhuma falhará, porque o autor é fiel, né? Que é o nosso Deus. Então, primeiro, eu devo estudar a Sagrada Escritura, procurando conhecer o seu autor. Quem estuda a Bíblia assim, sai muito edificado, o autor da Sagrada Escritura. Segundo, eu devo também ter o hábito, ler diariamente, criar esse hábito da leitura da palavra de Deus. Lá em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a Sagrada Escritura. Então, ler diariamente, por isso que aqui esse campo, já de longas datas, incentiva, motiva, dá um calendário de leitura bíblica anual, para ler 3, 4 capítulos ao dia, ao decorrer do ano, ter um contato com todos os livros da Sagrada Escritura. A igreja precisa ter o hábito da leitura da palavra de Deus, sair um pouco da vida virtual e voltar mais para a Sagrada Escritura. Então, bem-aventurado aquele que lê. Então, segundo, ler diariamente. Terceiro, estar em oração. Ler a palavra de Deus em oração. Olha o Salmo de número 119. Ele tem uma expressão nesse versículo, que ele diz assim no versículo 18, 119, 18. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Quem lê a Bíblia, a palavra de Deus em oração, o Senhor Deus desvenda os olhos. Por isso tem uns que contempla mais, alcança mais, é mais edificado, porque não lê por ler, ele lê em oração, ele lê com esse autor que ele está presente, ele lê em oração para que o Senhor Deus possa desvendar os seus olhos. Então, está em oração. E em quarto lugar, ler a palavra de Deus aplicando a si mesmo, a si próprio. Muitos de nós lemos, muitos de nós até pregamos, muitos de nós temos o contato com a Sagrada Escritura, mas dependendo um tema, nós transferimos para o outro, né? Talvez, aquele irmão deveria estar aqui hoje, né? Essa palavra é para aquele irmão, às vezes nunca é para nós. Então nós devemos ler a palavra de Deus aplicando a nós próprios. Então não transferir, não terceirizar a Sagrada Escritura e a palavra de Deus. Então somente a Escritura. Então eles se posicionaram em relação à Escritura em virtude desses temas que nós estamos aqui trazendo. Agora, o segundo, somente a graça. Aqui a graça ela é mais extensa quando eles se posicionaram, porque quando eles vão falar da graça, eles vão enumerar alguns benefícios que essa graça trouxe, traz e continua trazendo para aqueles que abraçam verdadeiramente. Então é enumerado aqui, denominado até um kit, né, de graça, ou seja, 7 bênçãos que acompanham a graça e 2 ordenanças. Vamos lá falar o que a graça traz para nós, o próximo. A primeira bênção, o privilégio que nós recebemos ao abraçar esta graça, não demorando aqui em dizer o sentido propriamente dito da graça, mas o que ela traz. O que a graça traz? Primeiro, ela traz o perdão. Lembra que lá eles buscavam o perdão em outras fontes? Através dos mortos, através do confessionário, através do homem, através de algumas práticas estranhas, eles passaram a buscar o perdão em outras fontes. Então, quando eles posicionam ali só a graça, somente a graça, então eles vão mostrar que esta graça, ela é muito rica, ela é poderosa, ela traz muitas coisas boas para nós. Então ele lista aqui 7 bênçãos que vêm com esta graça. Primeiro,
perdão dos pecados. Então está lá em Atos, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mas como? Mediante o seu nome. Não é o confessionário, não é buscar os mortos, mediante o seu nome, faz o quê? Recebe o perdão dos pecados. Olha o que a graça traz, só a graça pode fazer isso. Tá lá em João também diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Olha aí, o perdão. Agora ele diz assim, ele é quem? Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O sacrifício foi tão perfeito do Senhor Jesus, que num sacrifício único, ele foi tão perfeito, que é poderoso para perdoar toda a humanidade. E ele começou distribuindo esse perdão já lá na cruz, para aquele que estava, um daqueles que estava ao seu lado. Ele disse, perdoados estão os teus pecados, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para mostrar que ele foi lá com esta finalidade, de perdoar o pecado daquele homem, mas perdoar os meus pecados também, para que eu possa, através do perdão dos pecados, também estar com ele daqui a pouco no paraíso, para onde aquele também o foi. Então veja, o perdão dos pecados. E ele ainda disse, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então não precisa fazer penitência, não precisa buscar em outra fonte. O sacrifício dele é suficiente, a palavra dele é suficiente, e o sacrifício dele foi e é e será sempre suficiente para alcançar toda a humanidade, trazendo o perdão. Glória a Deus. Então não precisa buscar práticas estranhas. Segundo, primeira bênção, o perdão. Segundo, nome escrito no céu. Lembra quando Jesus fez a comissão ali dos 70, e eles foram, pregaram, voltando, dando testemunho, todo alegre. O que o Senhor Jesus disse? Olha, que bom, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Glória a Deus. Lembra lá em Apocalipse também, o Senhor Jesus já lá no final, dizendo, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente, quem é que vai entrar lá? Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então olha que esta graça fez e faz e continua fazendo em prol do homem. Escreve o seu nome no céu. O nosso nome pode não estar em muitas prateleiras dessa vida, pode não estar em muitos eventos, pode não estar soando aí na mídia, mas está no céu. E naquele dia, aqueles estão inscritos lá em Apocalipse, diz, pode entrar, você tem o direito, porque o seu nome, não porque você é bom, porque o seu nome está escrito aqui. Entre para estar com o Cordeiro. Então, nome escrito no céu. O terceiro, tornar-se filho de Deus. Olha, irmãos, não é mais criatura, agora filho de Deus. Veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes autoridade, poder, para se tornarem filho de Deus. Não pela vontade do homem, da carne, do sangue, não, de maneira alguma, mas pelo Senhor, por esta obra poderosa que Jesus fez. Então a igreja que estava, ou que havia se distanciado, se desviado, estavam buscando outras fontes, mas não mais o sacrifício do Senhor, não mais as Escrituras. Então eles elencam aqui esse kit da graça para mostrar que não vale a pena desviar, não vale a pena ir em busca de práticas estranhas, porque a obra de Jesus, ela é suficiente, a graça é suficiente, e ela traz para nós não só perdão, não só nome escrito no livro do céu, no céu, mas também nos dá esta graça de nos tornar filho de Deus. Glória a Deus por isso. Também, eles, nesse kit da graça, eles vão mostrar agora a justificação. Olha, nós fomos justificados. Paulo,
principalmente Paulo, que trabalha bastante esse tema em Romanos, ele diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio do que? Da redenção que há em Cristo Jesus. Depois ele fala em Romanos 5, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, ela é um tema também bastante conhecido no meio cristão, mas permita eu fazer aqui menção de algumas coisas sobre a justificação. Palavra justificar é um termo judicial que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. A ilustração procede das relações legais. O réu está perante Deus, o justo juiz. Mas, ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. Como que é isso? Como que pode, em vez de ser condenado, ele ser livre? Veja, a justificação, primeiramente, uma mudança de posição da parte do pecador, a qual antes era um condenado. Nós estávamos condenados. Agora, porém, goza de absolvição. Antes estava sobre a condenação, mas agora participa da divina aprovação. Olha a amplitude da justificação. Justificação inclui mais do que perdão dos pecados e remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Olha onde o Senhor Deus nos levou, olha o patamar desta obra poderosa do Senhor Jesus, onde Ele nos coloca. Aqui tem um exemplo do presidente da República. De vez em quando sai na notícia, né? O presidente perdoou determinada pessoa. É um exemplo interessante. O presidente da República pode até perdoar o criminoso. Nós ouvimos bastante aí. Mas não pode reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Ou seja, ele não vai preso, mas ele não volta no mesmo status, como aquele que nunca desrespeitou a lei. Mas a Deus é possível efetuar ambas as coisas. Ele apaga o passado, aquilo que nos condenava, os pecados, as ofensas, e em seguida trata o ofensor como se nunca tivesse cometido um pecado sequer. Não é maravilhoso o processo da justificação? Isso é a justificação que vem através da graça. Como que nós podemos desprezar esta graça que nos perdoa, que escreve o nosso nome no livro da vida, que nos torna filho de Deus e que nos justifica? Como que eu posso virar as costas para esta graça? Não posso fazer de maneira alguma. Então a graça justifica. Quinto, a graça também vai dar a garantia da vida eterna, que nós cremos, né, no processo da salvação, dela ser imediata, dela ser perfeita, dela ser plena e dela ser eterna também. Nós cremos, faz parte até do nosso credo, das declarações das Assembleias de Deus. Nós cremos nessa salvação. Então, há uma garantia da vida eterna, mas em nome de quê? Da igreja, da instituição, de um movimento religioso, de uma inovação? Não, em nome daquele que deu a sua vida por mim. Porque quem conquistou a vida eterna foi Ele que nos deu a vida eterna. Ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então essa vida eterna ela está garantida em Cristo. Então não deixa Cristo, não despreza Cristo, não despreza as Escrituras, crê piamente no sacrifício e na obra poderosa do Senhor Jesus Cristo, que esta salvação ela vai imperar em nós, porque Ele conquistou para todos nós. E penúltimo, também a santificação. E dentro da santificação, tem esse último versículo aí, Hebreus 12, 14, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o Senhor Deus diz, sede santo como eu sou santo. Processo da santificação. Servir a Deus
é nós verdadeiramente aproximarmos diante do Senhor e sermos separados para Ele. Como diz o escritor aqui aos Hebreus, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Não é que eu não vou ver. Ninguém vai ver o Senhor na minha vida se verdadeiramente eu não estiver vivendo a palavra de Deus. Ninguém vai ver o Senhor na minha vida se porventura faltar a santificação. E o último desse kit aí, Cristo vive em nós. Olha que coisa maravilhosa. Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Cristo vive em nós. Cristo está em nós. Então é denominado o kit da graça que a igreja estava até então desprezando. Então traz essas 7 bênçãos, mas traz as 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia. São temas que nós deparamos, sempre estamos deparando com eles, tanto a ceia quanto o batismo. E depois, então, a terceira posição seria a fé. Eu vou correr um pouquinho aqui para chegar na parte final. Somente a fé, mas o justo viverá por fé. Nós lemos aí Romanos 1,17, que foi uma marca, né? Uma pregação ali central, um tema geral, que foi ali, Martim Lutero, o justo viverá por fé ou pela fé. Então, fé para a salvação, fé também enquanto fruto e fé também enquanto dom. Esta fé, como que nós podemos obter esta fé? Esta fé nós podemos obter por Jesus, pela palavra, né? Está escrito lá em Romanos 10:17, que a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus, pelo Espírito Santo e também por louvor. Então, somente a fé. Não adianta querer misturar ou buscar outras coisas, somente a fé. E o quarto, somente a Cristo. Aqui então vai mostrar a suficiência e a exclusividade no processo da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o sacrifício dele foi único e foi perfeito. Vai mostrar para nós, nesses temas que está em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7 e o 13, que Paulo então, ali naquela escritura, vai sempre levar a pessoa do Senhor Jesus, para mostrar a suficiência do sacrifício do Senhor Jesus e mostrar também a nós que o único mediador é Ele, não tem outro mediador. Não tem os mortos, não tem missa de 5, de 10, de 30, de 7, não existe, somente um, o Senhor Jesus Cristo. Então, somente a Cristo. Por quê? Desde a eternidade, Deus promove a aliança da redenção, onde o beneficiário seria eu, o homem, e o executor desta aliança seria o seu Filho, unigênito, Jesus Cristo, o Messias, o prometido, portanto, somente Cristo é o instrumento da nossa salvação. Não há outro nome, diz Pedro lá, 4:12 de Atos, não há outro nome em cima nos céus, embaixo na terra, pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser o nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, o único, somente Jesus. Então, o único mediador, somente Jesus, não tem outro pelo qual nós devemos buscar. E o quinto, glória somente a Deus. Tem esse versículo do Salmo 95, eu gostaria até de fazer menção deste Salmo, que ele é bastante profundo nessas expressões que somente a Deus, 95:6, que diz assim, ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos, aonde? Ele faz um convite para adorar, para prostrar, para ajoelhar, aonde? Diante do Senhor que nos criou. Então, não há outra fonte que possa nos levar a uma reverência a não ser o Senhor. Quando nós temos isso no coração e como convicção, nós vamos louvar a Deus pela vida de Mardoqueu, que não dobrou o seu joelho diante de Amã. Um judeu que crê piamente no Senhor, ele não adora outra imagem, outro ser, outra divindade, outro homem, de maneira alguma. A adoração
somente a Deus. Como o pastor falou aqui bem também, né? Nesses dias, não é ontem até foi o Halloween, mas a festa junina, o carnaval. Os crentes têm uma facilidade nos grandes shows, nos grandes personagens. Aqui ele diz assim, vinde para fazer o quê? Adorar, prostrar, ajoelhar, aonde? Diante do Senhor que nos criou. É somente Ele que é digno de toda adoração e louvor. Então, glória somente a Deus. Mas as Escrituras vai mostrar para nós que adoradores de homens, havia lá e há aqui também. Adoradores de anjo, havia lá e há aqui também. Adoradores até de demônios, Apocalipse também vai falar. Mas a Sagrada Escritura vai mostrar para nós que somente o Senhor deva ser adorado. E eu preciso ler Isaías 42 e o versículo 8, que é praticamente um versículo central dessa temática, que o Senhor Deus diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens da Escritura. Ele não negocia a glória dele, é só para ele. Então ele diz, a outro não darei, essa glória é só dele, para ele, e é só ele quem merece toda a adoração e toda a exaltação. Ele já diz, eu não vou negociar a minha glória. Então as personalidades, como está em alta hoje aí, roubando, né, querendo ser adorado, o Senhor já falou, a minha glória a outro eu não dou, ela é minha, né? Então somente a Deus a glória, não era o que estava acontecendo lá. Muito bem, então em virtude daquele contexto, eles trouxeram essa posição, reafirmando esses valores da Sagrada Escritura, falando da Escritura, falando da graça, falando da fé, falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da pessoa do Deus Pai também, né? Então, foi uma marca ali no dia 17 de outubro, 31 de outubro de 1517, eles se posicionaram daquela forma, para fazer uma correção e trazer o povo de volta, para que houvesse um retorno à presença de Deus. Isso aconteceu lá, na Idade Média. Mas e a sociedade atual? Como está a sociedade religiosa? Como que a sociedade se comporta hoje diante desses valores? Então, colocar um tema aí, uma sociedade decadente. Por que uma sociedade decadente? Nós vivemos dias de relaxamento e relativização dos valores e princípios morais. O que é isso? É a inversão dos valores. O errado é certo, o certo é errado. Nós acompanhamos o cenário, os irmãos também acompanham, sabemos perfeitamente. Então, o Senhor Jesus disse que a iniquidade, ela iria se multiplicar. E em virtude da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Então, essa sociedade decadente, o que ela vai trazer? Olha aí que Paulo falou, a Sagrada Escritura, na segunda carta de Timóteo 3, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É interessante, esses últimos dias eles passaram pela Idade Média, onde a igreja viveu aquele momento de decadência, de desvio da verdade, práticas estranhas, doutrinas estranhas foram infiltradas no meio do povo, mas a igreja atual, a igreja militante, ela está vivendo os últimos dias também, os últimos tempos. Por quê? A vinda de Cristo ela é iminente. Então, nós cremos na vinda dele para agora. Então, nós também vivemos esses últimos dias, esses tempos trabalhosos. E o que é que acontece nesses tempos trabalhosos no nosso cenário religioso atual? Pode passar, é isso aí mesmo. O que acontece nesse cenário religioso? Veja que lá nós elencamos várias situações que causaram desvio, práticas estranhas, doutrinas estranhas no seio do povo de Deus. Aqueles homens levantaram, como ali os apologetas, para defender e trazer o povo novamente para a presença de Deus. Mas e os nossos dias? Olha o que acontece nos nossos dias.
misticismo sincrético, prega-se prosperidade e não salvação. Começa a observar como que os pregadores, qual que é a mensagem, o teor, o conteúdo, aonde que eles querem levar a igreja através das pregações. Veja que são poucos pregadores hoje que pregam contra o pecado, prega contra a imoralidade, prega contra uma vida desregrada. A maioria das nossas pregações, ela está aqui, nesse contexto. Nós pregamos mais prosperidade do que salvação. Nós pregamos que pode ser doente, vai ser próximo, vai ter mais, receba, jargões aí dos pregadores, nosso, né? Não é só de quem prega, é nosso mesmo, que estamos no meio também. Receba isso, receba aquilo, vai ser hoje, conta 5 dias. Então, é a prosperidade. A igreja gosta, a igreja chora, a igreja vibra. Mas quando prega contra o pecado, a vida imoral, é perigoso sair da igreja antes de terminar o culto, sair revoltado. Que mensagem que é essa? O que é isso? Então, porque não aceita. Nós vivemos também um cenário, talvez tanto quanto aquele da Idade Média. Então vem aí o misticismo, prosperidade e não salvação. Muitas crendices, como nós vivemos isso, falar no nosso meio, as Assembleias de Deus, alguns com uma intensidade maior, outras menores. Água benta, sal grosso, óleo de Jerusalém, vassoura não sei do que, chuveiro, chaveiro não sei do que, toalhinha não sei do que, rota que não sei do que, porta, travesseirinho, enfim, tanta coisa. As crendices. E eu estava olhando esse tema e vendo o caminho que as Assembleias de Deus estão pegando. Como que essas crendices chegam no nosso meio? Nos cultos. Quais os tipos de culto que essas crendices podem chegar com mais facilidade? Nas campanhas. As Assembleias de Deus estão gostando das campanhas. Campanha disso, campanha daquilo, campanha das Assembleias de Deus. É um desvio doutrinário. São práticas estranhas. Por que nós vamos ver de campanha? Se o sacrifício de Cristo é suficiente, se a palavra de Deus estiver sendo suficiente na igreja, não precisamos de campanha, não. Não precisa de toalhinha, não precisa de sal grosso, não precisa trazer profeta, não precisa trazer personalidade, não precisa nada disso, não precisa inventar nada, não. A igreja lá atrás desviou porque começou a inventar. Faltou graça, faltou palavra, faltou vida no altar, começou a implementar coisa dentro da igreja. É o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. Nós vamos longe, as pessoas vão longe, atrás das crendices, e gosta disso, compra, leva para casa, e acredita naquilo que vai trazer sorte, vai trazer bênção. Se a bênção não estiver em mim, meus irmãos, pode ter certeza que bênção nenhuma eu vou receber. E a bênção que deve estar em mim é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então as crendices, elas estão aí, são muitas. E o que falar do liberalismo teológico? Em parte nós já falamos, né? Do liberalismo. Como os teólogos hoje estão desviando o povo da verdade. Olha os YouTubes da vida, olha os ensinos, os teólogos ensinando os crentes a sair da igreja, não frequentar culto, não ser dizimista, não obedecer às autoridades, não obedecer à família. Meus irmãos, está cheio. São os teólogos liberais divorciados da verdade, não estão comprometidos com a palavra de Deus de maneira alguma, e quer também transmitir um ensino pernicioso para o povo de Deus. Para aqueles menos preparados, também se desviaram da verdade. O sangue de Jesus tem poder desse liberalismo teológico. E o que dizer do culto à personalidade, o estrelismo? A gente fica estarrecido, irmãos, nos nossos dias. Não falo de outros meios, não, porque nós vivemos nesse meio, não é de outro meio, nesse meio das Assembleias de Deus. Agora os pastores fazendo busto. Daqui a pouco os crentes vão entrar na igreja e começar lembrando daquelas práticas mais antigas, fazendo busto dos pastores, colocando ali. Meus irmãos, a centralidade é Jesus. A centralidade é a adoração a Deus, não é o homem, não. Honrar o homem, nós temos que honrar a Deus. Glorificar é a Deus, não é o homem, não. Então,
esse culto à personalidade. Então a personalidade chega para o culto, todo mundo em pé, vamos reverenciar a Santíssima, chegou aí e tal. O que é isso, irmão? A adoração é a Deus, não é o político, não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor, não é a diretoria. Adoração a Deus, exaltação a Deus, não é o cantor de maneira alguma. Agora até os bustos estão chegando nas Assembleias de Deus, a gente que está estarrecido de figuras que nós admiramos, até uma grande referência. Então aonde que nós vamos chegar? Então o que aconteceu lá em 31/10/17, talvez estamos igual ou já mais avançado, porque o culto à personalidade, ela acontece. Está cantando, está louvando a Deus, para de louvar, porque a Santíssima Pessoa chegou, vamos todo mundo em pé e vamos reverenciar, deixa ele entrar. Jesus já está aqui, irmão. Jesus já está aqui, nós não estamos esperando mais ninguém, não. Eu falo até aqui para os líderes de departamento, quando tem uns congressos, convida a gente de longe, eu disse, olha, dá o horário, nosso culto que tem horário, para começar e para terminar. Nós não vamos ficar em culto aqui cantando, esperando o pregador, não, para com isso. Então, porque nós nos reunimos com uma finalidade, não é para o homem, é para Deus. Então, culto à personalidade, shows, né? As pessoas pagam os ingressos para ir num show. Meus irmãos, olha o salmo que nós lemos, 95:6. Nós devemos nos ajoelhar, devemos nos prostrar, devemos adorar aquele que diz que não negocia a sua glória com ninguém. Não distraia, irmãos, não distraia. Cuidado com as práticas estranhas, cuidado com as doutrinas estranhas dos nossos últimos dias. Os dias são trabalhosos, mas a igreja de Jesus, ela precisa estar atenta, muito atenta, para que não haja um desvio doutrinário ou práticas estranhas. Culto à personalidade. E esse outro termo aí, talvez não seja tão assim difundido, tão conhecido, simonia, o que é isso? É a venda de objetos em busca de bênção. Vocês já ouviram que em algum lugar as pessoas vendem até um loteamento no céu? Tem pregador que diz, abriu um loteamento novo no céu. Esse é muito bom, um condomínio fechado. Cada lote lá tem um valor, compra o seu. É isso. Compra o seu. Compra lá. Já compra 2 para o teu filho ficar do lado, para o teu pai ficar do lado, para o outro membro da família ficar. Ou compra lá logo a quadra toda, né? Compra o loteamento todo, vai pagando. Jesus já pagou tudo, irmãos. Não precisa pagar mais nada. O sacrifício dele é perfeito, irmão. Então essas práticas, elas estão aí. Vocês acham que tem gente que compra, irmão? Vocês acham que tem gente que enfia a mão no bolso, tira o cartão e vai pagando o imóvel dele lá no lar celestial? Tem muito. E o nepotismo, que é esse tráfico de influência, né? Essas lideranças, né? Que acham que a igreja é dele, né? Então era do bisa, ficou para o avô, veio para o neto, bisneto, tataraneto, vai passando de geração em geração. A igreja é de Jesus, irmãos. Esse tráfico de influência, irmão, que está destruindo a igreja, irmão. A igreja é de Jesus. As pessoas precisam ter espaço na casa de Deus para exercer os seus dons. A igreja não é de um homem, não, irmão. Não foi um homem que morreu por nós, não. Quem morreu foi Jesus. Mas esses tráficos de influência, esse nepotismo, começando das lideranças maiores da igreja, meus irmãos, tem trazido um prejuízo tremendo, irmão. Escândalos, murmurações. A igreja, ela é de Jesus, irmãos. O sacrifício dele foi perfeito, nós não precisamos de outro. Então veja o cenário religioso, mas tem mais um aí, do cenário religioso, os tempos trabalhosos. Que são esses tempos trabalhosos? Veja, aí tem 2 coisas a ser destacado. O sistema religioso atual, o argumento de liberdade estimula a devassidão. As pessoas querem a liberdade, uma liberdade que vai levar à devassidão, por meio do afrouxamento moral. Olha a decadência moral dos cristãos.
Não está muito alto, o nível não está muito alto, não. A régua está ficando mais para baixo. A questão moral. O ecumenismo doutrinário provoca erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos, que é a novidade, que é a liberdade, e também rejeita a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Não, não é bem assim não, agora é assim, lá foi assim, mas aqui é assim. Quer reinterpretar aquilo que o Senhor disse que ninguém nem pode tirar, nem pode colocar. O sincretismo mistura o sagrado e o profano, fica uma coisa só. Então, olha o sistema religioso atual. Nós estamos vendo isso aí, estamos percebendo aonde muitos de nós estamos indo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, além do sistema religioso, também nesse cenário religioso está implementado o sistema político e cultural, que ele vem também, e nós saímos de uma eleição agora. As pessoas querem devastar a igreja. É o pastor dizendo para o candidato: essa igreja é tua, fica com a igreja é de Jesus, irmão. Não é de um candidato, não é de um político, não é de um partido. Eu tenho até falado para os irmãos, a igreja não tem direita, não tem esquerda. Eu vejo que a maioria aqui também é tudo caído para um lado também. A Bíblia diz, olha, nem para a esquerda nem para a direita. Está escrito aí em muitos lugares também. Mas muitos de nós têm uma quedinha, uns é para a direita, outros para a esquerda. A igreja trabalha com princípio, irmão. É princípio. Nós não somos de direita, somos de esquerda, nós somos de Jesus. E nós vivemos a Bíblia trabalha com princípio. Então, veja que muitos de nós caímos também, ou para lá ou para cá. Então, o sistema político, como divide a igreja, a questão cultural. O que vem junto com esse sistema? Vem as pautas progressistas, onde vem as inversões de valores, são impostas em afronta à cultura cristã, tais como o quê? Apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Isso faz parte das pautas progressistas, que é oriunda do meio político, é daquele que te abraçou na campanha, é daquele que talvez até te beijou, deu até um sorriso. Então é aquele lobo que vem querendo tomar posse da igreja, procura os membros, irmão, não é porque ama a igreja não, e muito menos a Deus, que é só o voto, irmão. E muitos de nós somos levados com muita facilidade. Não precisa nem dar uma cesta básica inteira, não, uma meia cesta básica ela já leva. O sangue de Jesus tem poder. Por isso que eu me posicionei aqui no início, eu falei até para os candidatos, ou vocês sejam um candidato cristão, ou vai ficar tudo fora de comunhão até depois da campanha. A igreja é de Jesus, nós não vamos misturar. Tem uma posição firme. Então, cuidado, irmãos, cuidado com essa questão desse sistema político e cultural e com essa linha progressista que ela está imperando nos nossos dias. É para desviar a igreja, é para trazer práticas estranhas no meio do povo de Deus, é para querer trazer aquilo que não vai nos edificar. Então, que nós possamos estar atento, mas muito atento a tudo que está acontecendo nos nossos dias. Como nós estamos precisando, irmão, de um retorno. Lá eles levantaram, vamos retornar para a verdade, vamos voltar para a Bíblia, vamos servir a Deus de verdade, vamos ser crente, honrar a Deus, honrar as Escrituras, honrar aquele que morreu por nós. É isso que eles estavam apregoando lá, e eu e você precisamos também apregoar hoje, a igreja militante. E encerrando aí o cenário religioso, os pensamentos que norteiam a sociedade atual. Parte deles nós falamos, o materialismo, a vida é aqui ou agora, não tem juízo de maneira alguma, morreu, acabou. Esse pensamento ele é forte, né? Por isso que as pessoas praticam o que praticam, fazem o que fazem, porque não conseguem enxergar a eternidade. Haverá uma prestação de conta. O hedonismo, essa busca pelo prazer, meus irmãos, é sem limite. As pessoas dizem, se me dá prazer, eu faço. Né? Vai em busca do prazer. Então, como ele é uma corrente forte na sociedade atual. O terceiro, o relativismo. Então, não há verdades universais, imutáveis, absolutas. Tudo é relativo, depende de onde está, depende de quem está conversando, depende do que está tratando. Então, o relativismo, ele é
pernicioso. E por último, a secularização. É quando nós trazemos de fora para dentro da igreja. É o crente querendo viver como o mundano vive. É o santo querendo viver como o profano vive. Não dá certo, não funciona. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para honrar a Deus, para servir ao Senhor com sinceridade, dar glória somente a Ele, só a Ele. Nós reconhecer a suficiência das Escrituras, a suficiência da graça e coroando a suficiência do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de outras coisas. E aqui, encerrando, trago um exemplo aí de Daniel. Como Daniel se posicionou. Ele disse, eu não vou contaminar. O meia contaminado. Eu estou em Babilônia. Tudo aqui é idolatria. Mas ele propôs aonde? No seu coração. Então, aqui, meus irmãos, vai tirar essa mística, né? Os dias são muito trabalhosos. Hoje é assim. Aonde Daniel vivia não era um lugar fácil. Mas ele propôs no seu coração. Eu não vou contaminar. É interessante. Viveu praticamente a vida dele todinha na Babilônia. Passou por várias lideranças, várias dinastias. Mas lá no finalzinho diz, ele é fiel, não tem vício nele. Desde novinho ele disse, eu não vou contaminar. Uma vida todinha num lugar, um dos centros mais idolátricos que a terra já teve. Foi lá, mas ele não se contaminou. É possível ser como o exemplo lá da garça, né? Vive ali, às vezes, às margens da lama, mas sempre branquinho, né, irmão? É possível o crente ser fiel a Deus nos dias difíceis. Daniel propôs. Propõe no teu coração ser mais crente. Vamos propor no nosso coração de nós ser mais fiel ao Senhor. É possível nós falar não, rejeitar as práticas, as doutrinas, os desvios, olhar, ter mais critério nas nossas decisões. É possível. Daniel venceu. O Deus de Daniel é o nosso. O Deus de Daniel está aqui nesta noite conosco. Assentou no seu coração. Também Paulo disse, não sede conformado, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. E para encerrarmos, Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Meus amados, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Que esses princípios lançados lá em 31/10 de 1517, aqueles homens de Deus, que não foi um só, foram vários homens de Deus, que perceberam uma situação, um desvio, práticas estranhas, e eles voltaram seu coração para Deus, não deixaram-se levar por aquelas práticas, e ali colocaram aqueles 5 princípios, a Escritura, a graça, Jesus, a fé e somente a Deus. Eles lançaram aquela base para reafirmar a necessidade do retorno, que nós também não venhamos abrir mão de princípios tão valiosos e tão preciosos para nós vencer os nossos dias aqui. A igreja continuar santa, a igreja adorar somente a Deus, a igreja não desviar do propósito e das finalidades da qual ela foi colocada aqui na terra, para adorar a Deus, para edificar a si mesmo e proclamar a salvação aos perdidos. Meus irmãos, que Deus nos guarde, que nós não venhamos desviar de maneira alguma, nem para a direita e nem para a esquerda. Cuidado com as ideologias, cuidado com o sistema cultural, político, que nós estamos, infelizmente, voltado para os nossos dias. Deus tenha compaixão de nós. Lá nós citamos 3 precursores, né? Lógico que foram muito mais, mas igual a eles, aqui nesta noite tem muito mais. Homens e mulheres que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, que amam o céu, que reconhecem Jesus, né? Que tem vontade e desejo, daqui a pouquinho, de estar com Ele para todo sempre. Meus amados, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos nos colocar.